Nós voltamos trocando ideias e se você esteve aí no primeiro bloco, você viu que o assunto ele rende, né? Não sei por que existem hoje tantos casos e de cada caso se abre uma outra janela e vai abrindo, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, com tantas outras realidades que nós podemos viver, dizer que existem hoje sobre esses dois temas, síndrome do pânico e depressão. O que é a depressão? O que é a síndrome do pânico? Como que pode ser diagnosticada? Enfim, nós estamos conversando sobre isso e com certeza você que está nos acompanhando pode estar pensando agora numa pessoa que você conhece. Enfim, vamos continuar trocando ideias. Mas agora eu quero conversar com a Aline. Que a Aline falou assim, padre, fala comigo porque eu tenho muitas perguntas aqui. Por favor. Por favor, não me esqueça. Aline. A lista está grande. Eu vou começar pelo Tícios, que através do Facebook gostaria de saber como fazer um autodiagnóstico ou como identificar se alguém está começando a ter depressão. Outro internauta também, que pediu para não ser identificado, pergunta se há como perceber a depressão no início ou se os sintomas só aparecem quando a pessoa está afundada na doença. Eu quero conversar. Tem vários tipos de depressão. Agora, tem escalas que a gente faz no consultório para você saber, ter uma ideia, para te orientar o diagnóstico. Eu, nesse meu livro, Depressão, um Sinal de Esperança, eu até apresento uma escala que, se ele quiser, ele pode comprar aqui pela Canção Nova o livro e lá ele fazer o seu teste. É um teste. Aquilo não é para fazer um diagnóstico, né? Mas pelo menos para dar uma ideia. Sim. Claro que a depressão... Existe, doutor, desculpa atrapalhar, existe autodiagnóstico nesse caso? Esse teste a gente faz, serve para você ter uma ideia, sabe? Sim. A pessoa pode dizer, olha, eu estou por aqui, estou começando a ter depressão, começando a ter alguma coisa. Mas isso tudo é difícil. Para médico é difícil, às vezes, fazer diagnóstico de depressão. Não é bom que ele com tire as conclusões precipitadas. É pior ainda, pior ainda. Padre, eu estava lembrando uma coisa, olha, eu quero até mostrar esse livro que eu estou lançando agora, que tem esse capítulo, padre, interessante. Sim. O livro Segredos de um Consultório, um convite a fazer o exame mais importante da sua vida. 9º capítulo, aborto, caminho direto para a depressão. Que isso é a culpa que, veja bem, as pessoas com depressão têm uma culpa terrível. E às vezes, sabe, o aborto realmente é uma coisa que marca muito o inconsciente da pessoa e a pessoa entra em depressão por causa disso. Sabe, vários e vários casos que eu já vi decorrentes. E sabe como que a pessoa se curou? Realmente, tomando medicação, evidentemente, mas ela realmente se curou a hora que ela se confessou. É impressionante, padre. Olha só. Isso aí o próprio Jung fala, não é, Elaine? O Jung fala, não é, que uma das coisas que os protestantes perderam, né, que foram os sacramentos da comunidade, da confissão. Isso. E quanta gente não se cura só no momento da confissão. E então, já que o senhor puxou isso, puxei padre, o assunto. Onde o senhor também, como psicólogo, não quero juntar, quero deixar o seu padre aqui, como o senhor mesmo disse no começo, mas existe aí essa ligação, o senhor que é padre, atende confissão, existe essa ligação, inclusive, para uma cura, né, podemos dizer assim, um alívio do peso, da culpa, essas coisas todas. Qual a eficácia do sacramento da reconciliação neste caso? Nós sabemos que uma boa confissão, realmente, ela liberta a alma da pessoa da prisão. Desculpa, padre, o que é uma boa confissão? O senhor pode me dar um exemplo? Porque às vezes a pessoa pode sair dessa resposta falando, meu Deus, será que eu já fiz alguma vez uma boa confissão? O que é uma boa confissão? Uma boa confissão é a pessoa ter consciência dos seus pecados de maneira clara. Chega para o sacerdote sem esconder, sem enrolar, e chega, ó, padre, eu fiz isso. Abre a alma, abre o coração, despeja no sacerdote os seus pecados e realmente é restaurador, a pessoa sai realmente liberta, como o Dr. Roque falou. Às vezes a pessoa está procurando uma solução para a sua vida, vai em vários lugares, às vezes ela precisa ir em um consultório, entre aspas, que é o confessionário, e chegar para o sacerdote, abrir a sua alma, abrir o seu coração, porque, além de tudo, nós sabemos que a confissão ela é espiritual. Ela liberta a pessoa dos seus pecados, da sua culpa, contanto que ela realmente saiba e tenha desejo e arrependimento dos seus pecados.
Ótimo. Elaine, Sim. já que foi tocado nesse assunto, eu não quero deixar o padre psicólogo, mas eu quero deixar ele padre, bem claro isso, até porque ele disse. Com certeza, no consultório, você deve receber também confissões. A diferença é que você não dá a absolvição sacramental, né? Sim. Mas Do revelações de vida. Revelações Vamos chamar de vida. revelações Isso. de vida. Aham. Dentro do ponto de vista psicológico, existe também esta possibilidade de cura a partir de uma confissão de culpa? De compreender, de repente, que você é parte daquele processo da aceitação, porque, assim, uma grande ferramenta para todo esse processo, eu vejo que é a aceitação da sua condição. Seja ela da culpa que você acha que teve, ou às vezes você não teve, e você acredita que teve, porque os seus pensamentos são mais negativos, então a sua tendência, às vezes, para autoexigência, para perfeccionismo é tão grande que você se vê culpado e que o mundo todo gira em torno das suas culpas. Entendi. Então, às vezes, por exemplo, você tem lá uma situação com o teu marido, com o namorado, com família, que a pessoa persistentemente diz, não vou perdoar e não perdoo e não perdoarei. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer, o maior beneficiado no perdão é quem perdoa. Não importa se eu estou brigada com o padre Reinaldo e ele vira para mim, não quero receber o seu perdão. Bom, a minha parte eu fiz. O problema é dele. Olha, um dia eu pisei na bola contigo, eu reconheço que eu pisei na bola contigo e isso está me fazendo muito mal. Pode ser que ele não queira falar comigo, não quero falar com você. Escreva sobre aquilo que você sentiu. Às vezes, escrever ou falar. Por que a pessoa fala assim, mas esse negócio de terapia adianta só falando? Uma vez uma pessoa falou isso para mim, mas só falando eu vou resolver os meus problemas? Porque, às vezes, o que faltou mesmo foi também esse falar, foi colocar as ideias, foi colocar os seus pensamentos sobre aquilo. Então, muitas vezes, sim, este perdão, independente do viés religioso, digamos assim, ele é importante. Se a pessoa tem uma espiritualidade, seja ela qual for, e se tem uma prática de perdão para aquilo, claro que é muito válido. É muito válido. E é mais rápido também. Porque às vezes há um afastamento. Porque fala assim, apareceu uma perguntas assim, eu vou pegar já esse gancho, padre. Tá joia. Um monte Fique à aqui, vontade. assim. Elaine, tem um até que foi, olha, eu faço tratamento há 10 meses para depressão, tomo remédios, e lá no meu trabalho falam para mim que a tal da depressão é falta de Deus. É falta de espiritualidade. E como essa, apareceu umas 20 aqui, tá? E aqui eu também cito essa daqui porque... Tá, aqui eu também tenho uma pergunta. É possível se curar os problemas psicológicos sem ajuda espiritual ou vice-versa? Que entra também nisso, mas a pessoa não quis ser identificada. Mas aí eu estou aqui também fazendo a sua pergunta. É como se ele dissesse assim, então, sou fraco na fé e por isso eu fui castigado com a depressão? Algumas pessoas dizem isso. Então, não. Se fosse assim, né, o que a gente comentava há pouco, não teríamos religiosos, né? Santos. Santos, enfim, Sim. doutores da igreja que tiveram quadros de depressão e que nessa depressão eles saíram dela com uma outra percepção de vida. Existem relatos de santos. Tem um livro que é interessante, que é chamado Dos Benefícios da Depressão. Eu conheci esse livro e falei, meu Deus, peraí, dos benefícios da depressão, ele é psicanalítico. Existem esses benefícios? Existem benefícios. E ela dizia, como é interessante você ir para o vale Sim. e sair dele com uma outra visão de mundo. Mas é isso que a gente vê. Né? É isso que a gente vê no dia a dia. As pessoas aproveitarem a depressão. Porque se você souber entender que a depressão é um fato que instala, às vezes você tem a genética para isso. Muita gente fala, frescura, é uma doença de mulher, que a mulher quer chamar atenção, mas não é a doença. Então, às vezes, é importante você explicar para o marido, para quem tem filho, porque é doença. E é genético, às vezes. Você traz, desde 2001, se descreveu o gene da depressão. Então, tem pessoas, tem famílias de deprimidos, família de suicidas também. Sim. Porque depressão e suicídio é uma coisa muito perto. Então, é importante saber que é uma doença, e isso tem que ser tratado, tem que ser enfocado como doença. Né? Que aí, às vezes, para deixar de lado esse contexto que é uma coisa passageira. É interessante o senhor tratar isso, doutor, e aí aqui eu quero entrar num ponto bem claro. É uma doença. É uma doença mental. Uma doença. É uma doença mental. Sim. E eu sempre falo,
o deprimido ele é um doente mental, mas não é um retardado mental. Essa é a grande diferença. Sabe por quê? Porque o cara está lá deitado, não quer sair, e fica todo mundo em cima forçando. Olha, vamos sair, você tem família, você tem marido, você tem... E não é, ele não sabe porque ele está doente. É um problema de neurotransmissor cerebral. São substâncias produzidas pelo cérebro que fazem todo o metabolismo, que faz o humor, que faz a tristeza. Então, há uma desincronia disso, a pessoa fica doente. Então, é uma doença. Então, nós aqui deixamos bem claro que é uma doença. Porque muitas vezes a gente escuta, e eu digo agora também como padre, o padre Reinaldo com certeza também deve ter escutado, inclusive em vários outros ambientes, seja no confessionário, na direção espiritual, enfim, no meio religioso. Muitas vezes é isso que vocês dois falaram. Não, é falta de Deus. Não, você está assim, levanta. Mas é uma doença. Então, até mesmo as pessoas que convivem com pessoas depressivas, saiba que você está convivendo com um enfermo, com um doente. E aí também, eu não sei se existe tratamento, aí não te esqueci de você não, Aline, mas é porque a coisa que... Eu não sei se existe, agora me veio aqui na mente. Existe algum tipo de tratamento psicológico para aqueles que cuidam de pessoas depressivas? Existe? É necessário? É necessário, porque veja, uma pessoa... A gente está enfatizando muito a depressão, mas tanto a depressão quanto o transtorno do pânico... Sim, são duas... transtorno do pânico é a síndrome do pânico. Que hoje o DSM-5, né, que é o Manual de Transtorno Mental, trata como transtorno e não mais síndrome. Mas, enfim... A questão é, uma família que cuida de uma pessoa que está adoecida, ela sofre junto. Imagine um depressivo que tem uma visão negativa de si, uma visão negativa do mundo e uma visão negativa de futuro. E que ele está ali queixoso, poliqueixoso, com dores, e aí tem a dor física, tem a dor emocional, tal. Tem a fibromialgia, né? Todas as coisas que vêm junto aí no pacote. Ele está ali convivendo naquele ambiente, às vezes ele é afastado do trabalho. Às vezes ele perde o seu emprego. A família, é interessante que ela até acompanhe nas consultas, por exemplo, ao psiquiatra, ou, se necessário, eu, pelo menos como terapeuta, às vezes faço isso e chamo a família, né, para entender um pouco dessa dinâmica também. Mas, muitas vezes, o familiar precisa ser acompanhado. Sim. Né? Se a gente fala, por exemplo, quando eu tenho lá pacientes, pais, avós com Alzheimer... É terrível. Então, o cuidador do Alzheimer, do portador de Alzheimer, sofre muito. Né? Você sabe, os profissionais da área da saúde que lidam, por exemplo, nós, psicólogos, eu falo que padres, todos os que estão em contato com gente precisariam ter o seu momento também, porque é desgastante do ponto de vista, né, do relacionamento. Por que eu falo isso? Porque a pessoa que cuida, seja um filho, seja a esposa, seja o marido, seja um pai, né? Ele quer que a pessoa cure, ele quer que a pessoa se liberte, ele quer que a pessoa melhore. E, às vezes, ele vai forçando a pessoa a ter atitudes que a pessoa não vai ter. Alguns anos atrás, teve uma situação que eu vivenciei, que a pessoa, logo após um período de internação, rapidamente os familiares falaram, a pessoa saiu e logo ela veio à consulta e a família, não, ela tem que voltar a fazer tudo. Eu falei, veja, né, depois de um tempo de internação, porque alguns casos precisam, a pessoa está retomando o ritmo. Né? Então, existe essa, vamos chamar de lentidão que o paciente com depressão tem. Às vezes ela incomoda a família, porque às vezes a família quer reage, mas a velocidade não é a mesma. Ela não vai reagir. Ela não vai reagir com essa velocidade que nós gostaríamos. Mas você está fazendo pressão. Às vezes é a boa vontade até da família que quer que, puxa, vá, vamos tomar um banho, vamos para o shopping, vamos não sei para onde. E ela não tem isso. Então, reestruturar essas coisas todas, inclusive com alimentação, com hábitos de vida. Às vezes o deprimido ele tem uma escala de sono totalmente virada. Então, ele fica acordado à noite e dorme durante o dia. A gente sabe que durante a noite você tem elementos que são produzidos no sono, melatonina e tudo mais, que são responsáveis pelo nosso bem-estar e pelo humor também. Então, ela tem tudo bagunçado. Então, veja que é um quebra-cabeça onde você está colocando as pecinhas no lugar para essa pessoa retomar e ter novamente uma qualidade de vida. Mas aí, Elaine, pode ter aquelas pessoas que são as depressivas crônicas, que vão ser depressivas para o resto da vida. É porque tem doença biológica, tem gene. Agora, você sabe de uma coisa, padre? Uma coisa que você me fez lembrar agora. O cuidador é importante. E o importante é você analisar com os padres também.
Sabe, porque todo mundo acha que padre não tem doença, não pode ter doença, não é nada. Eu tenho um caso que eu conto nesse meu livro, de um padre que entrou com síndrome de burnout. Burnout é uma síndrome do cuidador, que o cara se queima por dentro, sabe? Então ele se detona, porque ele cuida tanto das pessoas e esquece de si. Então a gente sempre ouve falar, às vezes, né, o padre, porque você tem que se gastar pelo evangelho. Eu acho bonito isso, mas você não pode gastar o corpo humano, que é a obra-prima de Deus. Você está sendo incoerente. Então, esse padre contou uma história aqui no meu livro que realmente serve de exemplo para... Sabe, eu fiz questão de escrever pelos amigos padres que a gente tem, né? Que em vez de falar, melhor o cara ler ali, que ele vai entender, já tá ali. Que já aconteceu uma história disso. Né? Que esse aspecto de se gastar, né? Esse cara se gasta mesmo. Lamentavelmente se gasta e depois não se controla, não se arruma mais, né? É por isso que também o padre, já que ele cuida de pessoas, de alma, de vida, ele também tem que se cuidar. Além de uma boa alimentação, um padre precisaria ir para um terapeuta. Lógico, claro. E, além de tudo, a gente não pode esquecer aqui do diretor espiritual. Aquele que está fazendo tratamento com um psicólogo precisa também ter, por outro lado, um diretor espiritual. Claro. O que a Elaine não vai poder alcançar, o diretor espiritual vai poder alcançar. Seguramente. E essa, às vezes, essa falta de compreensão de dizer assim, está depressivo porque não reza. Tanta gente reza e é depressivo, mas pergunta como uma pessoa depressiva que reza, como é que ela lida com a situação e como é que ela sai. Porque, como o Dr. Roque falou sobre as pesquisas, aquele que reza, aquele que tem uma espiritualidade, aquele que tem um contato com o sobrenatural, ele se dá muito melhor, claro. Sabe lidar com a doença e sai muito melhor das doenças. Muito bem. E eu quero falar com você que está aqui, eu quero que você dê um tchauzinho aí para a câmera, para você agora ser visto agora. Eu sei que tem gente de Natal, tem gente de Jaú, Santos, lá em cima. Da senhora? Natal também. Ali atrás me disse, esqueci. Natal e Americana. Pariri. E o casal que acabou de chegar, Natal também. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos, viu? Que é uma alegria. Dá um tchauzinho aí que todo mundo no Brasil, lá em Natal, vai ver vocês. Isso. Sejam sempre bem-vindos. Aline, vamos lá, voltei, Aline. Obrigada, padre, estou aqui não ansiosa. Esqueci, eu estou aqui com você, Aline. Muito. O Alexandre de Teófilo Otoni, Minas Gerais, nos escreveu que está fazendo uso de medicamento para a depressão há alguns anos, pois havia um quadro, inclusive com tendências suicidas. Porém, ele tem lido muito sobre casos de pessoas que passam mal após a interrupção dos remédios, quando do final do tratamento. A sua pergunta é se essa abstinência no final é sempre grave e difícil e se há a probabilidade da pessoa ficar viciada ou dependente do medicamento. Olha, todo mundo que me pergunta se, doutor, eu vou ficar dependente desse remédio, eu faço uma pergunta em seguida. Você prefere ficar dependente da sua depressão ou dependente do remédio? Quer dizer, existe esse tabu da medicação. Então, é bom saber que, às vezes, o cara tem depressão, padre, você receita uma medicação, o efeito colateral dá na primeira pílula que ele bebe, que ele toma. É boca seca, é mal-estar, tontura. O efeito terapêutico demora, às vezes, 2 semanas para acontecer. Então, a gente tem que explicar para o paciente direitinho isso, para ele poder tolerar. Agora, a retirada da medicação também tem que ser paulatina, tem que ser progressiva. Não pode ser de uma hora para outra, não. Porque ele pode ter um efeito contrário aí. Agora, viciado em medicação, não tem esse vício, né? E tem outra, hoje, a medicação hoje é tão boa, existem medicações tão boas, que as pessoas, quando eu quero tirar, às vezes a pessoa fala, não, doutor, deixa assim que eu estou bem, estou tranquilo, porque eles ficam com medo de tirar a medicação. Então, eu queria aproveitar e mandar um abraço, padre, para a minha doutora Gisela, que está me vendo em casa agora. Sim. E para o pessoal de Portugal, né? A gente não pode esquecer nossos amigos de Portugal, o João Luiz, a comunidade de Canção Nova lá, não é? Sim. Pessoal que nos recebeu muito bem o ano passado. Que bom. Então, um abraço para todo mundo, nossos amigos portugueses lá, do João Luiz. Muito bem. Gisela, Deus abençoe você, né? Está acompanhando aqui o marido, né? Tá. E também os nossos irmãos de Portugal. Deus abençoe vocês. Aline. Uma pessoa que pede para não ser identificada nos escreveu:
já tive síndrome do pânico e faço tratamento de depressão e transtorno de ansiedade há quase 3 anos. É muito difícil ouvir das pessoas que estar com depressão é falta de fé, como já foi falado aqui. Mas fato é que realmente perdi a vontade de muitas coisas e fazer minha oração está sendo muito difícil. Gostaria de saber se há passos para voltar a me aproximar de Deus, uma vez que tenho essa doença. Padre. Claro, até para uma pessoa que não está sofrendo de nenhum transtorno, de nenhuma síndrome, é difícil rezar. A oração requer muita confiança e, principalmente, muita perseverança. E a pessoa, e como ele está falando, que é progressivo, ela precisa rezar aquilo que ela consegue. Mas ela não pode perder o contato com Deus. Vai rezar quantas horas? Não sei. Ela vai ver se vai ser 15 minutos, meia hora, 1 hora. Também tudo de dose cavalar complica. Não, precisa ir aos poucos. Assim como o remédio ele precisa ser progressivo para a cura, a oração também ela precisa ser progressiva. Você reza aos poucos quando sente vontade ou quando não sente vontade, mas o importante é que você não perca o contato com Deus. Isso é fundamental. E o próprio fazer a oração vai fazendo com que você reze mais. Quanto mais você se entrega à oração, mais você vai sentir desejo de rezar mais um pouco. E quem que dá esse desejo? O próprio Deus. Mas precisa conversar com Ele. Padre, interessante o senhor dizer isso, e eu também, é claro que não sei, porque a pergunta não trouxe esse dado, mas o ser acompanhada também, nós já falamos aqui, mas também o ser acompanhada, a pessoa ser acompanhada por um diretor espiritual. Sim. Porque, como o senhor está dizendo, uma pessoa boa já tem dificuldade de rezar, quanto mais uma pessoa num estado depressivo ou como a pessoa relatou. Seria interessante que ela procurasse um diretor espiritual? Muito importante, sem abandonar, claro, a medicação, a terapia. Não é troca, não é substituição. Não é troca, vamos dizer assim, tudo das mãos e a pessoa caminha junto. Mas é preciso, se a pessoa está com dificuldade para rezar, o diretor espiritual vai ajudá-la a rezar mais e a entender até essa situação que ela está vivendo para se transformar em oração. Muito bem. Eu quero dizer que também aqui a Canção Nova, graças a Deus, não para. Daqui nós precisamos trabalhar porque precisamos levar o Evangelho ainda mais longe. Quantas pessoas ainda precisam ser evangelizadas? E no dia 29 de novembro, nós estaremos tendo aqui o Kairos Salvista, dos membros da Fraternidade Jesus Salvador, aqui na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O encontro é um momento de espiritualidade, de adoração ao Santíssimo Sacramento, também com pregações, com orações, e você pode estar participando conosco e com toda a Fraternidade Jesus Salvador. Mais informações você pode acessar eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com, ou pelo telefone 0, código da operadora 12 3186 2600. Dia 29 de novembro, encontro salvista, Kairos Salvista. E nós vamos voltar daqui a pouquinho, não saia daí, trocando ideias.